Ramagem vai passar por uma triagem e pode pedir fiança. O que acontece com todos que são detidos pelo ICE, Pedro? É isso, boa tarde a todos. Justamente, Débora, fui pesquisar com especialistas aqui do Brasil e também lendo na mídia norte-americana qual que é o procedimento padrão para todos aqueles que foram detidos pelo ICE. Essa ofensiva, em muitos casos, o ICE pode acabar fazendo essa detenção, mesmo sem ter um mandado de prisão. É uma política bastante controversa de Donald Trump. Mas qual que é o passo a passo? Primeiramente, essa pessoa é levada para um centro de triagem, um centro de detenção. Alguns bem estruturados, mas outros bastante precários. Tem vários relatos na mídia norte-americana de alguns centros bastante precários de detenção. A gente não sabe ainda para qual desses centros foi ou será enviado o Alexandre Ramagem. E lá ele passa por um primeiro procedimento imigratório ou de deportação, uma espécie de checkpoint para saber a situação dele. Nesse momento, então, depois ele passa por uma audiência com um juiz de imigração que vai avaliar a situação dele e vai avaliar o histórico criminal dele nos Estados Unidos, a situação burocrática dele, portanto ele está com o visto cancelado, o que gerou essa detenção, nos explicou a Isabel Mega. E aí, nesse momento, então, o juiz de imigração pode já tomar uma decisão de liberá-lo sob fiança ou então liberar, e aí ele ficaria sob supervisão, ou então ele ficaria detido. Então ele pode sim, em alguns casos de detenção do ICE, a pessoa pode ser liberada, fica sendo supervisionada, não está liberada para ficar nos Estados Unidos tranquilamente, mas ficaria sob supervisão. Esse processo todo pode demorar meses, em alguns casos até anos. Então não há um limite de tempo que ele pode ficar preso nos Estados Unidos, detido nessas estruturas do ICE. Então eles veem a situação histórica criminal, a situação imigratória, se há algum pedido de extradição. E aí, no caso, aí a gente chega naquele ponto que a Isabel mencionou. Ele tem um pedido de asilo, um pedido que está lá, já foi feito há algum tempo, foi feito ali depois que ele chegou nos Estados Unidos, depois de uma fuga cinematográfica pelo Brasil, ali por Roraima, chegou no Brasil usando, ainda tinha naquele momento o passaporte diplomático, que ele não tem mais. E aí, então, pode ser que o governo norte-americano, então, decida acelerar esse processo de asilo político para ele, o que geraria, claro, uma situação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, um questionamento ali, porque existem acordos bilaterais de deportação dos dois países. Então, aí eles vão avaliar se ele tem o histórico do visto dele, se ele excedeu o tempo de visto, que são as situações mais comuns de acontecerem depois de apreensões do ICE. O foco prioritário do ICE sempre é esse, é a situação do passaporte da pessoa, se ela está com o visto vencido, se tem histórico criminal e se já tem algum pedido de deportação.